Bom dia a todos. O título dessa minha apresentação é o mesmo título do meu projeto de dissertação do mestrado, intitulado Como a seca artificial causada pela instalação da hidrelétrica de Balbina modificou a composição florística dos igapós do Uatumã. No âmbito da dinâmica ambiental dos igapós, é crucial o conceito de pulso de inundação, a força motriz que dirige esses ecossistemas, que é caracterizado pela subida e descida das águas. E para as áreas alagáveis que eu estou trabalhando em igapó, eles são caracterizados por serem monomodais, previsíveis e anuais. A amplitude e duração da inundação determinam a diversidade, as adaptações e as estratégias das espécies em cada ambiente. No entanto, esses igapós estão sendo fortemente alterados, então essa dinâmica vem sido modificada pelas mudanças no uso da terra, como o fogo, que já foi bem falado, desmatamento e os impactos de usinas hidrelétricas, devido à alta vulnerabilidade e baixa resiliência desses ecossistemas. A exemplo, temos a usina hidrelétrica de Balbina, que inundou cerca de 3.000 km² para produzir somente 112 megawatts de eletricidade e que causou uma seca artificial que, segundo estudos propostos por FIESAD, comprovam que causou uma seca de 45 quilômetros a jusante, causando a mortalidade de toda a vegetação nessa região, mas que também pode se estender a uma área bem maior de impacto. Então, tá aqui. Nessa imagem é possível observar, né, essa seca, porque nesse primeiro gráfico temos a correspondência dos rios Uatumã e Rio Jatapu, que nas condições prístinas eles tinham um R² de 0,79, então eles tinham uma excelente correspondência, e nesse período de 1985 até 90 ali não tem nem a correspondência do pulso do Uatumã, e após a instalação da barragem, eles perdem quase completamente essa correspondência. E nessa imagem abaixo de satélite, podemos ver também no período de 85, que ali no círculo vermelho está seco, né? E aqui nos outros períodos havia água, o que comprova a seca artificial. Com isso, o rio Atumã representa extensas áreas que foram degradadas pela usina hidrelétrica de Balbina, e a real dimensão do impacto e como ele atua na vegetação para essa área ainda não está clara. Com isso, o meu interesse nesse estudo é investigar a extensão do impacto causado pela seca artificial nos igapós ajusantes da hidrelétrica de Balbina, através da análise da composição florística, diversidade, estrutura e biomassa das florestas de igapó do rio Atumã. Para isso, foi proposto um novo delineamento amostral para o sítio PELD Uatumã, né, que fica do projeto PELD, e foram instaladas 16 parcelas a cada 10 quilômetros, com um raio para 1 quilômetro a mais ou a menos, ao longo, né, da calha do rio Uatumã, que com certeza se estendeu a mais de 160 quilômetros. Né? Foram instaladas essas parcelas de 50 por 50 metros, subdivididas em 4 subparcelas de 25 por 25. Aí aqui são algumas imagens do campo, né? As parcelas foram delimitadas por fitilhos, todas foram plaqueadas e pintadas de amarelo na altura do DAP. Todos os indivíduos arbóreos com DAP acima de 10 centímetros foram mensurados. Foi feita também a coleta de solo e todas as parcelas foram marcadas as coordenadas no GPS. Eu tenho alguns resultados, esses resultados estão em análises ainda, mas como parâmetros gerais temos ao todo 2.856 indivíduos, distribuídos em 91 espécies, correspondentes em 32 famílias.
E aqui ao lado eu trouxe os parâmetros por espécie também. Aqui são as 10 espécies mais abundantes. A mábia nítida, com 443 indivíduos, né, de 2.856, 443 eram mábia nítida, seguido por Nectandra amazono e Macrolobium acacifolia. Interessante de falar dessas duas primeiras espécies é que, enquanto uma dominava, a mábia nítida, a Nectandra sumia um pouco e vice-versa. Os resultados da composição florística, com os dados dos parâmetros por parcela, mostra que o que eu quero falar aqui nessa imagem e chamar a atenção de vocês é para a parcela 16. A parcela 16 é a mais distante da hidrelétrica, né, da Morena, e ela ficou cerca de uns 30 quilômetros após a entrada do abacate. Então, a gente foi praticamente até os fins dos igapós. E essa parcela trouxe o maior índice de diversidade Fischer-alfa, com 12,13, e também teve a maior riqueza de 35 espécies. Eu agradeço a Gil, ao João, ao Val por terem me acompanhado ao campo, ao Lion por ter identificado quase 90% dos indivíduos, ao Gigante, ao Felipe e o Zequinha, por todos que colaboraram comigo nesse campo, que sem eles não seria possível ter esses dados. E ao Projeto PELD por financiar.